Muito bem, 10 horas e 36 minutos, estamos de volta com o nosso Tribuna Livre. E olha, gente, a proposta que trata aí de uma mini reforma eleitoral avançou na Câmara dos Deputados com um texto que inclui regras mais brandas para a prestação de contas dos partidos políticos, dificulta punições por eventuais irregularidades e abre brecha para as legendas burlarem a cota mínima para o financiamento de candidaturas de mulheres. E além disso, a medida também desobriga as legendas de apresentarem comprovante de antecedentes criminais dos seus candidatos. E aí, Edivan Martins, para a gente entender um pouco mais sobre isso, a gente vai contar aqui com a presença do nosso querido Eric Pereira, professor de Direito da UFRN. Seja muito bem-vindo, professor, prazer tê-lo novamente conosco. Porque sempre quando a gente fica na dúvida aqui, Edivan Martins, a gente entra em contato com o Eric Pereira para tirar nossas dúvidas, para a gente entender tudo isso aqui que está acontecendo e que deve acontecer aqui ao longo dessa semana. Seja muito bem-vindo, professor. Prazer. Bom dia. Andrés, é um prazer muito grande estar novamente ao lado de vocês, de Edivan Martins e de todos os ouvintes da Jovem Pan. É uma satisfação imensa. Doutor Eric Pereira, a legislação eleitoral no Brasil está virando uma verdadeira coxa de retalhos, né? Cada eleição é uma modificação e agora já se fala em muitas modificações, mudanças nas regras eleitorais para a próxima eleição do próximo ano, para vereador e prefeito e vice-prefeito das cidades brasileiras. Nós temos aí muitas modificações, acho que em 10 anos, quase 20 modificações na legislação eleitoral. E mais uma vez, essa semana, né? Até porque tem que cumprir aquele prazo da anualidade, né? Acho que é a anualidade. É um ano antes da eleição. Quais são as mudanças principais que estão correndo lá nos corredores de Brasília para essa nova mudança nas regras eleitorais? Edivan, ao longo da história da legislação que se formou para você ter uma baliza desse processo eleitoral, até 1997, sempre havia uma lei nova que ia regular a eleição seguinte. Em 1997 surge a Lei 9.504, que hoje é chamada Lei das Eleições. Essa Lei das Eleições, ela é, digamos, a estrutura de todo o processo eleitoral. As balizas do processo eleitoral, elas partem dessa lei, que é a Lei 504 de 1997. Após 97, a cada eleição passou a existir as mini-reformas eleitorais, que são os ajustes que aqueles mandatários que estão no exercício do poder, eles costumam fazer para as eleições seguintes. E não foi diferente nessa eleição que nós vamos ter em 2024, que são eleições municipais. 5.600 municípios no Brasil vão escolher seus prefeitos e seus vereadores. E, a partir disso, houve, digamos, alguns ajustes que precisava ter com relação a uma mini-reforma. Você veja, é a mini-reforma corrigindo a próxima mini-reforma. E dessa forma de que o direito na academia, nas universidades, a gente vai de uma grande crise normativa, porque no Brasil é como se só a norma modificasse as condições e não a cultura, a convivência, a educação, o aspecto social. Pois bem, como a gente tem aí essa nova mini-reforma que precisa ser votada até o dia 5 de outubro, pelo princípio da anterioridade, como você disse, que é o princípio da anualidade, só vai servir tudo aquilo que for. A gente está com uma dificuldadezinha ali de entender, né, o professor. A internet não está nos ajudando hoje, mas vamos tentar refazer aqui o contato com o professor Eric Pereira, doutor Eric Pereira, que está conosco aqui para explicar essas mudanças, Edivan Martins. E como ele colocou agora, a partir de um determinado momento ali, não eram reformas, mas as mini-reformas também começaram a ser executadas, né? E ela com certeza vai acontecer
a partir de agora desse ano, e tem que acontecer, né? Até determinado momento, que tem que ser um ano antes da eleição, Edivan. Então, nós temos aí vários itens, né, que estão propensos a mudanças nessa mini reforma eleitoral, que é a duração da inelegibilidade, o próprio calendário eleitoral. Talvez a gente passe a ter uma campanha maior, mais esticada, uma campanha que geralmente todo mundo vibrou, porque encurtou muito a campanha. Quando você encurta a campanha, você gasta menos, né? Menos gasolina, menos dinheiro, menos fotografia, um monte de coisa. E talvez ela volte a ter um calendário maior. Então são algumas regras que todo mundo tem que estar de olho, principalmente as assessorias jurídicas dos partidos políticos. Nós temos a questão também das cotas de candidaturas para negros e mulheres. Nós temos também a punibilidade. Se muda alguma coisa na regra que vai punir aqueles que praticam infrações durante as eleições. Tem inclusive uma lei, a lei da anistia, que está tramitando na Câmara Federal para anistiar todas as multas, todas as infrações. Quer dizer, quem errou, quem burlou, quem infringiu a legislação na eleição passada, estão perdoados. Tranquilo, tá tranquilo, né? Multas de, sei lá, 5 mil, 10 mil, 20 mil, outras que podiam até provocar a cassação ou a inelegibilidade de algumas pessoas. Tudo isso vai ser discutido nessa lei da anistia, né? Pois é. Doutor Eric está de volta? Nos ouve, doutor Eric? Tá me ouvindo? Inclusive, Edivan, a questão da violência política contra a mulher. Sim. É também um ponto. Ouvindo? Agora sim, agora está bem melhor. Mas vamos ver aqui alguns pontos. Vamos ver aqui alguns pontos. A questão da inelegibilidade. Além desses que você falou. Sim. Pois não? Além desses pontos que você falou, você poderia acrescentar não só esse aumento da propaganda eleitoral, mas a questão dessas políticas de violência contra a mulher. Isso é muito importante. É um grande avanço você não permitir candidatos que tenham praticado esse tipo de violência. Você veja que no futebol ontem foi afastado aquele Richarlison por violências, né, contra uma ex-namorada. Isso deve se aplicar em todas as sociedades. O Pix é uma grande modalidade, de você poder fazer as transferências via Pix, doações eleitorais, como o sistema americano faz através de um celular. Você pode agora fazer transferência para o candidato que você tenha preferência e você transfere via Pix, sem muita formalidade. O recibo vai se acabar nas prestações de contas e vai ficar tudo realmente virtual. Você tem o rastro das doações e das arrecadações e dos gastos, sem necessariamente ter que estar tendo o recibo físico. Está voltando aí a possibilidade das doações através de empresas para os candidatos? As empresas podem doar, né, agora? Não, eu acho que isso não vai. Eu acho que isso não volta, Edivan, porque em que pese eu sou favorável, eu acho que as empresas... Você tentar a fiscalização dos órgãos de controle. Os órgãos de controle participar dessa fiscalização da prestação de contas a partir do início e não só no final, quando o candidato apresenta a sua prestação de contas. Mas desde o momento em que você faz a transferência, os órgãos de controle, como TCE, TCU, as auditorias da Justiça Eleitoral, a própria Receita. E eu sou favorável que as pessoas jurídicas possam doar, mas eu não acredito que vá se conseguir passar. Não sei se é a sua opinião, mas eu acho que está havendo uma flexibilização maior, uma frouxura maior aí, uma abertura maior para essa próxima campanha. A questão da inelegibilidade, aquele prazo que tem, se você for cassado,
terminaria a campanha e depois mais 8 anos. Isso tem possibilidade de mudar, ficar apenas em 8 anos a partir da data da cassação? Sim, você tem que ter, Edivan, um marco temporal que gere segurança jurídica. A eleição, ela acontece em dias diferentes ao longo dos anos. Em 2 anos, você tem eleição em dias diferentes. Foi no dia 4, vai ser no dia 6 e assim vai mudando. A inelegibilidade, ela precisa ter um marco de contagem de 8 anos, porque senão você vai ficar respondendo um processo 10, 20 anos e depois disso ainda ter mais 8 anos de inelegibilidade, porque começa a contar do trânsito em julgado. Então imagina quanto tempo você passa sofrendo inelegibilidade a partir de uma decisão de segundo grau. Porque quando o colegiado ele reprova, quando ele lhe condena por improbidade, gera inelegibilidade natural. Então nós precisamos ter um marco para que não haja uma sanção ad eterno. Você tenha prazo de início e fim para que a pessoa possa prestar suas contas perante o Estado brasileiro. Se você descumpriu, se você foi condenado, se você praticou improbidade, você precisa cumprir uma sanção de 8 anos. E que esses 8 anos não comecem a contar a partir do trânsito julgado, porque senão não serão 8 anos. Será algo que é o tempo de duração desse processo. A campanha do próximo ano, vamos ter uma campanha com calendário mais elasticido, vai ter uma campanha, vai mudar aí um pouco o calendário, estão pensando nisso? Será uma campanha maior, 15 dias mais, você terá 15 dias mais de propaganda, de campanha, o registro vai começar no dia 5 de junho, então ao invés de começar no dia 20, começa no dia 5, com isso você passa a ter mais tempo de propaganda, e sobretudo porque eu acho que será uma campanha muito acirrada. Você terá um acirramento porque ela a campanha municipal, é aquela em que você está mais próximo do candidato. O vereador no seu bairro, o prefeito mora próximo a você, sobretudo no interior do Brasil. Então você terá, digamos, um acirramento maior. Os advogados terão mais trabalho nessa eleição do próximo ano. Agora, doutor Eric, a gente falando de uma maneira geral sobre essas mini-reformas, de tudo que está acontecendo, na sua opinião, elas são realmente positivas ou até certo ponto retrógradas? Porque quando a gente fala assim, olha, vai haver ali uma dificuldade de punição, né, por eventual irregularidade. A gente ouve isso com uma certa, né, com a orelha em pé, assim, mas como assim, né? Então, o senhor acredita que realmente tudo que está acontecendo é positivo? Olha, o avanço na legislação, ela é muito importante. O que nós não podemos permitir é o casuísmo. Geralmente, quem está no poder, à medida em que você está legislando em causa própria, evidentemente que você legisla muita coisa em favor de quem está no exercício do poder. Mas alguns pontos são importantes. Por exemplo, aumentar o tempo de propaganda, você poder fazer a apresentação das suas propostas, isso aí é importante para o eleitor conhecer. Então, é uma coisa positiva. Você permitir que o eleitor participe mais na militância, na discussão programática de ideias, eu acho que isso é positivo. O que nós não podemos imaginar é você criar impunidades ou você querer flexibilizar a prestação de contas como uma forma de você não ser sindicável pela Justiça Eleitoral. Então, na regra geral, é salutar, sim, essa mini-reforma. Doutor Eric, as candidaturas coletivas e as federações, há alguma modificação nesse item, né? Aquela junção de partidos que formam uma federação? Nós temos aqui, acho que 2 casos, no Brasil, né? 2 ou 3 casos, PT, PCdoB, PV, acho que Solidariedade e PSDB, enfim, continua da mesma forma? O que vai acontecer é que as candidaturas coletivas, que foi algo construído socialmente, não é? Ela vai passar a ter uma regulamentação, a permissibilidade de se ter candidaturas coletivas, não mandatos coletivos, porque o mandato você só pode ser único e individual. Mas o registro de uma candidatura, ela pode ter essa mobilização. Com relação às federações, é muito importante que os vícios de um partido não passem para o outro, como aconteceu no caso de Santa Catarina.
Então, vai existir a federação, mas de forma em que quem faz parte da federação pode mudar de partidos entre aqueles partidos que fazem a federação, não precisa esperar 4 anos, e depois, se algum partido da federação tiver alguma multa, alguma infração, alguma irregularidade, isso não irá contaminar a federação como um todo. Então, é uma forma, digamos assim, de fortalecer esse instrumento que substituiu as coligações. A federação ela veio para ficar, mas ela agora precisa de um amadurecimento para que você faça com que ela seja fortalecida pelo artigo 17 da Constituição, que traz essa pluralidade partidária. Essa é a grande busca que se tem. Doutor Hélio Pereira, nós temos um caso bem concreto aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal, que é de 2 candidaturas dentro da federação. A deputada Natália Bonavides pelo PT e Eudiano Macedo pelo PV, que acabou de lançar também a sua candidatura. E nesse caso, as duas podem ser candidatas, só pode ser uma pode sair do partido. O que é que pode acontecer? Isso é uma discussão de economia doméstica, como a gente chama, onde a própria federação vai definir qual é a candidatura de convenções, qual é a candidatura que vai prevalecer. O ponto maior que se tem é que a federação, ela significa dizer ela age como um partido. Ela não é mais a individualização do PV, do PT, do PCdoB, não. Ela é a federação. E a federação, ela tem existência de 4 anos. Quando você tem a possibilidade de 2, 3 ou 4 candidatos que têm um mandato eletivo, é a própria federação, através da convenção, quem vai definir quem é o seu candidato a disputar aquele pleito. Internet. Pode ir até o dia da eleição agora, é? Até o dia da eleição, porque antes, Edivaldo, sua cara de exclamação e espanto era até antes, né? O que tinha, o que estava postado fica. Agora vai permitir que no dia da eleição haja o impulsionamento e a movimentação. E com um detalhe, não precisa mais aquela obrigatoriedade de ter que estar colocando o nome do vice. Eles vão tirar da internet aquela obrigatoriedade que em toda propaganda tinha que ter o nome do vice. Então, por ser um território muito livre, e não tinha como proibir, Edivan, porque você proibia até a véspera da eleição. Vinha militância funcionando durante o dia da eleição de forma particular. É como os muros, as propriedades privadas. Não vai ter mais limite. Antes você só podia ter uma propaganda, 4 metros quadrados, e não podia mais pintar o muro da sua casa. Agora não. A casa você vai poder pintar do jeito que você quiser pintar, sem nenhum problema, por ser propriedade privada. Acabou aquela restrição. Vai acabar aquela restrição. 4 metros quadrados. Mas a compra de voto, isso continua proibido, né? O uso de pulseirinhas, uso de caixinha de fósforo, daqueles brindes, isso aí não pode não, né? O que é que... Não fale muito de pulseirinha não, que eu fico meio preocupado com aqueles candidatos que costumam botar a pulseirinha para marcar o voto, sabe? É um perigo os candidatos que fazem isso. Mas não, isso não existe mais. Graças a Deus, no sistema brasileiro, depois de uma determinada... acabou, a justiça detectou. E aí passou a ter o quê? Nós passamos a continuar a compra de votos, o benefício em termos de boné, comida, bebida, nada disso pode ser feito. Não é só a compra em dinheiro, é por emprego, por cargo, por qualquer que seja o benefício que você queira e tenha a intenção de trocar votos, você está caracterizado na conduta do 41A. Que é dar, oferecer ou receber benesses em troca de voto. E a palavra benesses é muito aberta, pode ser tudo. Pode ser de algo simples, como até o pagamento em dinheiro, isso é crime eleitoral. Se a lei realmente fosse exercida 100%, era ia ser até complicado, não tem ninguém no Congresso, nas câmaras, nas Assembleias Legislativas. Pois é. Mas, Érica, a última palavra com relação a essa PL da anistia, né? Como é que você avalia aí? Todo mundo que pecou, que descumpriu, que não realizou, que teve multas e tal na eleição passada, pode ser totalmente anistiado com essa PL. E acho que vai passar, porque do PT
ao PL, parece que está todo mundo concordando. Ninguém quer botar a mão no bolso nem ser punido por alguma infração à legislação eleitoral. Não só é uma impunidade, o sentimento de impunidade que surge e que o Brasil sempre terá esse sentido de impunidade internacionalmente por tipos de leis, de projetos de iniciativa como esse, como gera um grande desrespeito à justiça eleitoral. Você movimentou o poder judiciário, juiz, promotor, advogado, recursos, sentenças, e de uma hora para outra você diz, não, agora está todo mundo anistiado, ninguém paga mais nada, como Antônio Carlos Magalhães fez em 1999. Em 98 houve uma grande quantidade de multas, em 99 Antônio Carlos Magalhães era presidente do Senado, ele vai e anistia todo mundo. Isso foi um grande escândalo. Então eu não sei como a sociedade brasileira vai reagir se realmente existir essa impunidade de anistiar esses infratores da eleição de 2022. Então, essa ideia que está se construindo é o que a gente chama de casuísmo. É o mandatário legislando em causa própria. E isso é muito feio. Isso fica ruim em termos de sociedade, você vê esses tipos de iniciativa de projetos. Okay. E é por isso que temos que estar atentos, né? Verdade. Ficar atento aí a tudo que está acontecendo. Vai lá ler o texto da mini-reforma, que se coloque a par de tudo, né? Uma mini pizza. Pode ser. Professor, doutor Éric Pereira, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos. A gente sempre agradece demais a sua presença aqui no Tribuna Livre. Eu que agradeço a oportunidade, Andresa, de mais uma vez estar ao lado de vocês, né? Numa entrevista tão leve, tão alegre e, ao mesmo tempo, tão importante para a sociedade ouvir e pensar que, como causas como essas, por exemplo, de anistia, como elas afetam a sociedade como um todo. Então, parabéns por fortalecer e discutir democracia e federação com tanta leveza, com tanto carinho e com tanta preocupação. Parabéns à Jovem Pan mais uma vez. Valeu, muito obrigada, a gente que agradece. Muito obrigada, doutor. Falando em